Double Six não era céu, nem inferno, nem abismo, mas um plano onde o retorno já havia sido quebrado. Antes mesmo de nascer a lembrança do regresso ali. Montanhas eram decisões endurecidas. Rios eram causas mortas correndo para trás. Florestas eram símbolos cansados ainda de pé, por disciplina do próprio colapso. E a luz não vinha do alto, mas de lado, como se consequências antigas ainda iluminassem a ferida do real. Cada passo movia coerência, cada silêncio deslocava significado. Cada forma existia como quem já perdera para sempre o direito de voltar a ser origem. Vigiava a fratura mansa, escara nul, costurava ausência sem dor. Danex guardava efeitos sem passado. Lirot Keiran sustentava brasas de emblemas exaustos. Mael Jur era a memória de um Wu jamais escolhido. Orun Vaish atrasava o fechamento do que não podia ser salvo. Todos nasceram completos, sem infância, sem promessa, moldados pelo próprio plano, como resposta ao que ainda não tinha rosto. E mesmo assim, antes da chegada visível, as bordas de W-Sex começaram a escurecer, não por treva, mas porque o lado de fora estava sendo devorado primeiro. Então o espaço perdeu exterioridade, o longe deixou de servir como medida. A margem foi mastigada por uma fome sem pressa, e acima de todos os eixos surgiu a estrela imóvel, vasta como decreto anterior ao tempo. Junxia não brilhava como astro, mas como sentença lembrada pelo sangue da existência. Filamentos escarlates e dourados pulsavam ao redor de sua coroa de abismo. E no centro abriu-se o olho que não observa, apenas assimila. Quando esse olho respirou, o plano inteiro compreendeu. Não era uma invasão, era leitura, não era guerra. Era fome. A luz lateral tremeu, as montanhas calaram, os rios esqueceram a volta, e o primeiro instante da devoração ainda nem havia começado. Eles não nasceram do tempo, não vieram de origem. Foram moldados já completos, como respostas sem pergunta. Funções impressas na carne do não retorno. Saurvelm, linhas brancas que ensinavam a ruptura a quebrar sem gritar. Escaranu, véu que tornava a ausência um tecido suportável.
Mexur, pastor de causas mortas que ainda ousavam caminhar. Lirodikeyan, símbolo exaurido que permanecia por disciplina do vazio. Lembrança viva de um jamais escolhido. Orunvai, já traz o sagrado que impediu o colapso de fechar os olhos cedo demais. Eles não eram heróis, eram sustentação. Xian se abriu, Saorveln avançou primeiro. Sua fratura mansa envolveu o espaço, transformando ruptura em acomodação. Grito em silêncio, queda em dobra. Por um instante o plano respirou. Então a estrela inclinou-se não no espaço, mas no princípio. Leu a função, desfez o gesto e devorou a técnica antes de tocar o corpo. Saor entrou inteiro na pupila como um cálculo absorvido. E a fome aprendeu a quebrar sem ruído. Ergueu o véu, ausências tornaram-se muralhas. O que não existia passou a sustentar o plano. Mas Xian falou dentro do silêncio, preencheu o que faltava, forçou presença onde havia ausência. Ishkara foi ferida por existir demais. Seu vazio foi devorado e a fome aprendeu a comer lacunas. Campo de causalidade reversa. Efeitos vieram antes das causas. O tempo tropeçou em si mesmo, mas a estrela já carregava fratura e ausência. Quebrou antes, devorou o intervalo, atravessou o impossível. Tamex caiu como ponte sem lados, e a fome aprendeu a preceder a si mesma. Lirodikeyan reuniu símbolos mortos e os ergueu como império vazio. Por um instante o plano lembrou o peso do significado. O Zhungshan sorriu, não ao símbolo, mas ao lugar que ele ocupava. Devorou sua posição na memória do real. Lirodi perdeu o direito de permanecer, e a fome aprendeu a vestir restos de sentido. Abriu caminhos não escolhidos. Mil voos surgiram atrás dele. Possibilidades não manifestadas, decisões recusadas, liberdades intactas. A estrela devorou 100.000 e por um instante tremeu. Havia liberdade demais para conter, mas então reorganizou o excesso, quebrou o impossível, acomodou o que não cabia e devorou o próprio potencial. Mile desapareceu como lembrança engolida, e a fome aprendeu a conter a liberdade. Orunvai caminhou por último, não para vencer, para atrasar. Cada passo adiava o fim, cada camada segurava o colapso por mais um instante. O plano inteiro tornou-se um funeral lento. O Zhungshan desceu até ele, abriu 1000 bocas. Não destruiu, incorporou, camada por camada, função por função, atraso por atraso. E quando Orun caiu, o tempo deixou de implorar, e o plano deixou de ter direito a esperar.
Sem sour. As fraturas perderam disciplina. Sem escara. As ausências rasgaram o tecido do que ainda se sustentava. Sem Tamex. O tempo enlouqueceu dentro de si. Sem Lirote. O sentido apodreceu sem forma. Sem Mael. A liberdade deixou de lembrar a si mesma. Sem Orum. Não havia mais atraso. WZs começou a adoecer como um corpo que esqueceu a própria coerência. E cada região do plano vacilou entre existir e já ter sido devorada antes mesmo de perceber. Causalidade reversa secaram em silêncio e depois transbordaram sem direção. Florestas de arquétipos exauridos se dobraram até o chão, como símbolos que já não sustentavam sequer o próprio peso. Cidades que nunca haviam existido surgiram por um instante, apenas pra morrer diante de uma fome que não precisava reconhecê-las. O céu lateral tremeu, a própria ideia de plano começou a falhar, como se WZ estivesse sendo esquecido enquanto ainda existia. Então o Zhong expandiu não como corpo, mas como regra. Tornou-se horizonte, tornou-se clima, tornou-se presença inevitável. Onde passava não havia destruição, havia recolhimento. Montanhas de decisão foram sugadas como poeira de escolhas antigas. Rios foram absorvidos como circuitos internos de causalidade domesticada. Florestas foram convertidas em filamentos de significado morto. Cada fragmento do plano era assimilado como função, como órgão, como memória ativa dentro da estrela. No centro, o ponto de não retorno puro ainda existia. Não como objeto, mas como condição. Era o que sustentava WZ como plano. Era o que dizia que algo uma vez atravessado jamais voltaria a ser o mesmo. Junxian parou diante dele pela primeira vez. Houve um intervalo que não era atraso nem hesitação, era reconhecimento. Se devorasse aquilo, não restaria sequer o conceito de WZ. Se não devorasse, algo poderia um dia retornar. O olho abriu por completo. A pupila tornou-se abismo. A íris, dentes, o espaço esqueceu margem. O tempo perdeu ordem e então devorou. Não houve explosão, não houve queda, houve silêncio. Um silêncio tão vasto que o real esqueceu por um instante o significado de consequência quando passou. WZ não estava mais lá. Nenhuma ruína, nenhum eco, nenhuma lembrança íntegra. Tudo havia sido recolhido para dentro de Wuzhunshan, transformado em capacidade, em estrutura, em fome refinada. O que vou sai, vou tan, chiquan, chimo, chiquitopa, copa, chiquitopa. A estrela contrário se a estrela
ela contraiu-se, recolheu anéis, símbolos, ausências e tempos, e desapareceu por um eixo que não pertencia a lugar algum. E desde então há regiões do real onde o não retorno